Temos de fazer isso juntos aqui, compartilhar algumas verdades que estão no nosso coração e falar de coisas que são bíblicas, daquilo que Deus tem gritado a nós entendemos que é urgente e nós queremos conversar com você aqui um pouco sobre esse assunto. Então, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler dois textos, o primeiro está em Gálatas, capítulo 4, e o segundo está em 1 Coríntios, capítulo 13. Gálatas 4 e Coríntios 13. Nós vamos projetar os textos aqui e você vai poder acompanhar também, mas você pode, e deve acompanhar na sua Bíblia, na sua palavra. Eu hoje de manhã falava com os alunos da escola de maturidade dizendo, olha gente, não fica acreditando em tudo que qualquer um fala. Compara com a Bíblia. Tudo que nós falarmos aqui, compare com a Bíblia, veja se está escrito, se tem fundamento bíblico. Porque se não tem fundamento bíblico, irmãos, não nos importa. São coisas que vão passar. A Bíblia diz que tudo vai passar. O céu e a terra passarão. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então é importante a gente dar valor àquilo que permanece. Por isso a gente insiste. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderninho, faça a sua anotação, por favor, tá bom? Gálatas capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 1, que diz assim, Gálatas 4, a partir do 1. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos meninos ou menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, é também um herdeiro. Irmãos, esse texto é muito rico. Risca aí, anota aí na sua Bíblia, se você não achar que é pecado riscar a Bíblia. Grifa aí esses versículos que são maravilhosos. Se você é filho, você também é um herdeiro, mas o herdeiro não toma posse até que ele amadureça. Amém? Agora, vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler apenas o verso 11. Primeira de Coríntios, capítulo 13, apenas o verso 11. Ok? Diz assim, Paulo está falando isso. É importante você perceber que ele fala isso no final de uma carta que ele escreve a respeito de amor. Ele está falando muito sobre o amor, como é o amor, como o amor se comporta. E no final disso, ele vai falar no verso 11. Quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, raciocinava com o menino. Quando me tornei homem, deixei para trás coisas de menino. Quando eu era menino, falava, pensava, agia, raciocinava, porque um menino, ele tem manias de menino. Troca a palavra menino por imaturo. Troca a palavra homem por maduro. Porque essas são palavras-chave hoje aqui nessa ministração. Amém? Põe a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. E nessa noite nós pedimos para que a Tua palavra penetre o nosso coração, para que ela entre dentro de nós, para que ela gere frutos em nome de Jesus. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo todo intento do maligno de fazer com que essa palavra não frutifique. Nós declaramos agora que essa palavra, Senhor, ela vai gerar frutos em nosso coração. Nós nos abrimos à Tua palavra, Senhor. Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos estavam aqui na semana passada? Deixa eu ver. No domingo passado, muitos de vocês estavam aqui e nós falamos no domingo passado sobre
propósito. Lembram? Esse foi o assunto do domingo passado, sobre o propósito de Deus para a minha vida. Nós falávamos aqui sobre a razão pela qual nós recebemos o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo e ele dentro de nós agora, ele gera algo, ele flui para algo. Há uma finalidade do Espírito Santo em nós. Falamos sobre Pentecostes e como esse Espírito se instala em nós. E agora ele tem uma finalidade. Então, como eu sei que alguém, de fato, é cheio do Espírito Santo? Como eu sei? E nós respondemos isso aqui na semana passada. Uma das marcas de alguém que está cheio do Espírito Santo é porque ele agora sabe que há algo maior que o aguarda. Há um propósito maior do que apenas acordar, trabalhar, dormir e um dia morrer. Nós sabemos que há um propósito maior. Amém? Fale para quem está do seu lado. Se você está cheio do Espírito, você sabe que tem algo grande de Deus para você vindo aí. Obras maiores, algo muito grande de Deus. Efésios capítulo 3, verso 20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu posso pedir ou pensar. E ele diz, segundo o poder que em nós opera. E essa palavra opera é a palavra energia. Energia, ou seja, há um poder em nós que nos liga na tomada, que nos faz ativados e esse poder está em nós. Aleluia. Agora, não se trata apenas de construir algo grande. E não se trata também apenas de concluir algo grande. Paulo diz, eu combati o bom combate. Então é sobre construir algo grande que Deus tem para a minha vida. É sobre chegar ao final de algo, mas é sobre construir algo grande. É sobre chegar ao final de um propósito que Deus separou especialmente para mim. Amém? Deus tem um propósito especialmente para mim e para você. Paulo, quando ele fala isso, ele separa isso dizendo, eu combati o bom combate. Ele diz, há combates que não valem a nossa vida. Há guerras que não valem a nossa vida. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu vivo conversando com pessoas que entraram em batalhas, elas estão se cansando, se desgastando, elas estão perdendo a paciência, a saúde, e quando você conversa com elas, você vai ver que são batalhas que não merecem a vida delas, que não merecem o tempo delas. Paulo diz, eu combati o bom, ou seja, eu entendi o propósito de Deus para a minha vida e eu estou lutando o bom combate. Então, quando Paulo diz, eu completei a carreira, ele diz, eu completei o propósito para o qual eu fui chamado. Olha só, esse texto para mim é maravilhoso, ele diz assim, em Atos capítulo 20, verso 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, a minha vida, ela perde o valor se eu não cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, eu vivi para cumprir o plano de Deus para a minha vida, aleluia. Quantos querem terminar a vida dizendo, eu vivi para cumprir o plano de Deus para a minha vida? Irmãos, vai haver uma eternidade, e ela já começou. Mas vai haver um dia em que você vai entender o que é a eternidade, e nessa hora você vai poder dizer, eu vivi um plano que tem valor na eternidade, amém? Amém. C.S. Lewis diz, aquilo que não é eterno é eternamente inútil, eternamente inútil. Por quê? Se não construímos algo para a eternidade, então não construímos nada, amém? Então é sobre viver um propósito, é sobre estar cheio do Espírito para viver um propósito, para encontrar a razão da minha vida. Agora, e essa é a ênfase aqui que queremos dar. Nós falamos sobre ser cheio do Espírito. Falamos sobre o Espírito nos empurrar para algo e operar em nós para algo maior, algo de Deus para nós. Agora, está implícito aqui uma palavra-chave e que hoje nós queremos tratar. E a palavra-chave aqui é a palavra maturidade. Repita comigo, maturidade. Maturidade. Por favor, anote essa palavra, escreva essa palavra em todos os lugares aí que você puder, a palavra maturidade. Você vai encontrar essa palavra no Novo Testamento, pelo menos a palavra vai aparecer 19 vezes com essa transliteração do grego teleios. Tem aí isso, nós colocamos teleios. Essa palavra maturidade, ela vai aparecer, às vezes em outras versões vai aparecer perfeito, às vezes vai aparecer completo, às vezes vai aparecer pleno. Mas eu quero usar a palavra maturidade porque ela faz mais sentido para nós aqui
em português. Ela faz mais sentido. Mas a palavra original, pelo menos dessas 19 vezes que nós vamos nos referir aqui da Bíblia, é a palavra teleios. Olha o que ela significa: completo, maduro, plenamente desenvolvido, adulto, levado ao seu estado final, acabado, não faltando nada necessário, integralidade em bom estado de funcionamento. Teleio significa solidez, consumado, inclui a ideia de ser inteiro. Agora, eu quero que você perceba isso. Um dos significados da palavra teleios, um dos sentidos da palavra teleios é aquilo que é levado para a sua finalidade. Aquilo que é colocado à disposição para aquilo que ele foi criado. Tá bom? O imaturo não está assim, mas o maduro está à disposição para o seu propósito. O imaturo está se preparando, ok, mas ele ainda não está à disposição para o seu propósito. O maduro, o teleios, ele está já na posição para ser usado para aquilo que ele foi criado. E a palavra maturidade, ela é chave, porque é exatamente a maturidade que nos conduz para o propósito. Ou seja, ela traz aquela realização da nossa vida. Sabe a pessoa que ela é realizada? É a pessoa que encontrou o propósito da vida dela. Quando a gente percebe pessoas frustradas, e até eu coloquei essa semana uma estatística no estudo da célula, falando a respeito disso. Pessoas que se sentem extremamente frustradas em sua vida, tristes. Muitas vezes, 23% das pessoas em depressão, elas estão fora do propósito das suas vidas. Elas ainda não se encontraram, elas não acharam. E a maturidade, ela tem, uma das finalidades dela é nos conduzir nesse propósito. Agora, Deus tem um propósito para cada um, né? Deus tem um propósito para todos nós. Coloca a mão no seu coração e fala: Deus tem um propósito na minha vida. Amém. Salmo 139 fala isso para nós. Deus fala isso para a gente. Olha, quando você estava no ventre da sua mãe, naquele momento, olha, eu determinei todas as coisas para a sua vida. Eu te dei um propósito, eu dei um destino para você. Deus tem esse propósito. Agora, apesar de Deus ter esse propósito para cada um de nós, nem todos conseguem concluir esse propósito. Nem todos chegam nesse lugar do propósito de Deus. Somente os maduros é quem vive completamente o propósito de Deus para as suas vidas. Sabe, a gente, como pessoas imaturas, nós podemos até iniciar, viver esse propósito de Deus. Os imaturos já têm algum gostinho, sabem de alguma coisa, eu sei mais ou menos o rumo que Deus tem para a minha vida, mas não conseguem finalizar, porque a plenitude do propósito de Deus é alcançada na maturidade. Agora, eu gostaria que você observasse uma coisa muito importante. A Bíblia, ela é muito, muito insistente nesse assunto de maturidade. A Bíblia fala constantemente a respeito de crescimento, de avanço, de chegar até o final. Em toda a palavra de Deus, a gente vai ver que o Senhor nos incentiva a isso, a esse crescimento, a buscar essa maturidade. Então, é uma ênfase bíblica para a nossa vida, a maturidade. A palavra de Deus fala que Jesus crescia em estatura e graça. Estatura e graça. Não é à toa que aos 12 anos ele foi encontrado no templo, debatendo ali com os pastores da época, não é verdade? Aos 12 anos, porque ele crescia nessa maturidade diante de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 13, a Bíblia fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, esse é um alvo para a nossa vida, até chegar nesse ponto de maturidade. E é interessante que esse texto, ele continua dizendo, depois disso ele fala, para que não sejamos como crianças, levadas por todo o vento de doutrina. Aquele que não está em busca dessa maturidade, aquele que não está procurando alcançar essa maturidade, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Ou seja, é aquele que se desvia, é aquele que se ilude, talvez com uma teologia errada, que não está totalmente na palavra de Deus. Esse é aquele imaturo. Colossenses capítulo 4, versículo 12, fala assim para nós: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração,
para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14, ele diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, ou seja, imaturo, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, ou seja, para os maduros, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E o último texto que eu quero ler aqui para vocês, 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, presta atenção. Paulo está dizendo assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O que Paulo está dizendo aqui é que havia algo mais. Havia muitas coisas a serem oferecidas para essas pessoas, mas ele chega a dizer: olha, eu não posso oferecer porque vocês nem mesmo podem suportar, porque vocês são imaturos ainda, vocês são crianças, e quando vocês atingirem essa maturidade, é que vocês vão poder viver e receber tudo aquilo que eu tenho para oferecer para vocês. O texto que nós lemos no início de Gálatas, capítulo 4, é um texto-chave aqui para nós. Porque Paulo ele usa a seguinte frase: o menor de idade, o imaturo, que é herdeiro, e o escravo em nada se diferem. Diga comigo, em nada se diferem. A Bíblia está dizendo que o imaturo, o menor de idade e o escravo, irmãos, eles não têm diferença enquanto esse menor continua ainda sendo imaturo. O que Paulo está falando aqui, a igreja de Gálatas, é claro que ele está falando da lei, ele está falando de uma mudança de regra, uma mudança de estação sobre a vida da igreja, mas é interessante, irmãos, que ele diz o seguinte: olha, você pode ser o herdeiro, você pode ser dono de tudo, porque nós somos em Cristo cordeiros de Deus, cordeiros em Cristo, amém? Você recebeu essa herança? Amém. Herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, aleluia. Então quer dizer que nós temos uma grande herança, há muito de Deus para nós, há algo maravilhoso que Deus liberou para nós. Agora o que Paulo está dizendo é que o acesso a essa herança é o fato de você ter amadurecido. Há muitas coisas que são para você, mas ainda não estão à sua disposição, exatamente porque falta para nós a maturidade para acessar essas coisas. A coisa que a gente vem clamando a Deus, dizendo: me dá por favor, eu preciso, eu gostaria. E algumas vezes, irmãos, a gente precisa ser sincero, porque quando paramos para ouvir o Senhor, ouvimos dele: você não tem maturidade para lidar com isso que você vem me pedindo. Há coisas que a gente pede a Deus, irmãos, mas a gente não tem maturidade para lidar com elas. Paulo, ele está dizendo isso, e ele diz assim: gente, olha que legal, tudo bem, de repente então agora Cristo veio, ele troca agora a estação, ok, maravilhoso, então agora vocês têm um pai, um bom pai, o Espírito está em vocês, ele clama a Abba, e agora você é herdeiro, e aí então talvez você pudesse dizer: mas não mudou? Não era antes da lei? Não, ele está dizendo agora, depois da lei, agora depois que isso tudo mudou, agora ainda o Espírito clama a Abba, mas ainda assim, você foi feito filho, mas você não foi feito maduro. Uma coisa é me tornar filho, outra coisa é me tornar um filho maduro, preste atenção. Quantos aqui aceitaram a Jesus, receberam Ele como Senhor e Salvador e tem o Espírito Santo dentro de você? Levanta a mão. Então fale para a pessoa que está do seu lado: você é filho, você é herdeiro, aleluia, ponto, isso não está em questão. Agora, se você é um filho maduro, essa é outra questão. Então o fato de ser filho não é questionável, o fato de ter um pai não é questionável, o fato de ter uma herança não é questionável. Qual é a questão aqui? Se nós temos maturidade ou não para acessar tudo aquilo que já é nosso. Agora, entenda isso, irmãos, e essa é uma coisa muito séria. Para mim, mais uma vez, a questão aqui é sobre paternidade de Deus, é sobre filiação diante desse bom Deus que é o nosso Abba.
Mais uma vez é sobre isso. Sabe, irmãos, eu quero voltar a tocar nesse assunto de paternidade. Porque eu e Sueli, nós estamos vivendo assim uma fase muito boa com nossos filhos. Que maravilha. Né? O Davizinho com 3 anos, o Luca com 6 anos. Que fase boa, irmãos. Que fase gostosa. Mas como pais daqueles meninos maravilhosos, nós esperamos que eles amadureçam. Tudo que nós sonhamos para aqueles meninos depende também da maturidade deles. Há coisas que nós olhamos agora, né, Sueli? E elas são maravilhosas, nós olhamos para aquilo assim e nós celebramos. Às vezes eu brinco que quando a gente tem criança, a gente não precisa nem de mais nada, que é só ficar assistindo eles. A gente fica olhando eles ali fazer arte e brincando um com o outro, é maravilhoso. Essa semana eu até postei na internet o Lucas, eu fiz canjica lá em casa e os dois gostam muito, mas é o Davi. Eu tive que filmar ele, falou assim: mamãe, eu quero canjirica. Que eu não entendi o que era. Eu quero o quê? Canjirica. E pedindo para mim, eu sabia se era mexerica, que ele queria com sei lá o quê. Deu o que fazer para eu descobrir que ele queria canjirica. Até postei na internet. É coisa mais fofa, é muito legal. Hoje, enquanto eu estava preparando o almoço, aí vieram os dois. Um vem de Homem de Ferro, o outro vem de, como é que é? Sonic. Homem-Aranha. Sonic com Homem-Aranha. Tem que ser tudo um pouco. Vieram tudo disfarçado, lá todo vestido. E daí o Lucas falou assim para mim, assim, me deu um beijo, pediu para eu baixar, me deu um beijo e falou assim: tchau, mamãe, nós estamos indo salvar o mundo. E daí pediu bênção, os dois, Deus abençoe, vão com Deus, vão salvar o mundo então. E é lindo, irmãos, é engraçado, é muito legal, como Cezinha falou, vocês não precisam nem de televisão, só ficar vendo eles. Mas isso é bonito agora. Daqui uns anos, se eles tiverem as mesmas atitudes, se eles tiverem as mesmas posturas, nós vamos ficar preocupados. Nós vamos falar, não está certo? Eles, toda noite praticamente, eles vão para a nossa cama, né, amor? Eles aparecem em algum momento, aparecem na nossa cama. E é gostoso, né? Dormir ali juntinho, embora você dê aquela dor no corpo, a gente dorme tudo torto, né? Mas eles vêm para a nossa cama, é aquela coisa tão boa, e agora é gostoso, agora é legal. Mas quando eles ficarem maiores, né, jovens, se eles quiserem vir para a nossa cama de madrugada, nós vamos achar, tem problema, nós vamos ter que ver isso. Por mais que seja bonito, nós como pais queremos que eles alcancem a maturidade, porque nós precisamos e esperamos, é natural que eles cresçam. Então, se essa maturidade não está sendo alcançada, é sinal de que há alguma coisa que não está certa. Sabe, irmãos, é importante, esse é um ponto muito importante aqui da nossa ministração. Porque algumas vezes a gente pensa que maturidade é uma questão minha. E que eu preciso amadurecer apenas para ter acesso à minha herança. Isso é verdade, isso é bíblico. Mas é importante você entender que maturidade tem a ver com o seu pai. Tem a ver com o desejo do coração do seu pai. Nós estamos falando como pais, nós olhamos para os nossos filhos e desejamos que eles vivam maravilhosamente a fase que eles estão. Mas nós desejamos também que eles evoluam e mudem de fase, e mudem de estação. Há coisas que eu preciso fazer com o Davi agora. Por exemplo, o Davi está desfraldando. E aí, irmãos, tem hora que o Davi vai lá e faz uns cocô, irmãos. E aí eu tenho que trocar aquele menino. E nessa estação é normal. Ok, eu vou lá e troco, mas o Davi, se ele tiver 15 anos fazendo cocô na fralda, vai ser muito esquisito, sim ou não? Eu quero que você entenda, irmãos, que como pai, eu espero que o meu filho pare de fazer cocô na fralda. E Deus está olhando para nós, irmãos, e está vendo assim a gente passar anos e anos dentro da igreja. E aí a gente tem que ter um líder para ir lá e trocar os seus cocô também. Não, está na hora da gente se virar. Tem coisas que são interessantes quando você chegou na célula, quando você fez o encontro com Deus. Aquilo é legal, viu? Vai orar. Olha, pega a sua Bíblia, vai ler a sua Bíblia. Eu tenho que falar para o Davi, vamos escovar o dente, colocar a pastinha, ajudar ele. Mas eu não quero fazer isso quando ele tiver 20 anos. E o problema é que a gente passa 20 anos dentro da igreja e a gente ainda tem que escovar o dentinho, trocar a fraldinha. A gente precisa dizer, não põe o dedo na tomada. E quando a gente vê algumas pessoas ainda dentro da igreja, a gente precisa dizer, não fique sozinho com a sua namorada, que isso aí não vai dar certo. Tome cuidado, porque esse caminho que você está tomando não vai ser bom.
E a gente precisa falar isso para a gente que deveria estar num nível de maturidade. Você está entendendo onde nós queremos chegar? Porque Deus, do ponto de vista dele, Ele olha para nós e vê filhos. Mas Ele vê filhos que já deveriam estar desfraldados, ainda usando fralda, ainda arrumando confusãozinha com o irmãozinho. Ah, meu irmão, o meu é melhor que o seu, e o meu irmão falou que eu sou feio, e agora eu vou embora aqui de casa, eu vou para o meu quarto e fecho a porta. Você percebe, irmãos, que existem questões imaturas que nós ainda temos que lidar? Como pais, eu quero que os meus filhos evoluam, mas Deus, como nosso Pai, Ele espera que nós também cresçamos. Há coisas que eu dizia para o Lucas que eu não digo mais. Agora estou dizendo para o Davi, que está numa outra estação. Mas eu já não quero voltar a falar e tratar essas coisas com o Lucas, porque agora ele está crescendo, ele está avançando. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: como é que está a sua fralda? Por favor, irmãos. Irmãos, é isso que Paulo estava falando no texto que nós lemos de Coríntios. Ele estava dizendo: olha, eu esperava que vocês já estivessem em outro nível de maturidade. Eu tenho mais coisas para oferecer, mas não dá. Nós temos que ficar tratando de coisas talvez rasas e superficiais. Eu tenho que ficar ainda oferecendo leite, porque aquele nível que vocês já precisavam estar, vocês ainda não chegaram. Paulo está dizendo isso para um grupo de cristãos. Paulo está dizendo, está orientando eles: ó, chegou a hora de crescer. Não dá mais para continuar com as mesmas coisas, porque nós precisamos correr, o tempo está passando, tem mais coisas para ser oferecido. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, tem muito mais coisas do que aquilo que você viveu. Como imaturos, e o Lucas e o Davi, eu vejo isso muito neles, eles acham que já sabem tudo. Pelo Lucas, ele do jeito que ele está aqui está ótimo, né? Eu conheço, mamãe, deixa comigo, eu já sei, deixa comigo, né? Sempre deixa comigo, eu vou fazer, eu sei. Porque na nossa imaturidade, nós sempre achamos que nós já temos tudo. Na nossa imaturidade, nós sempre pensamos que nós já alcançamos, mas é o nosso Pai, que é aquele que tem para nós essa maturidade, que tem pensamentos de paz, que tem propósito para a nossa vida. É Ele quem sabe se nós já chegamos nesse nível de maturidade ou não. Irmãos, eu estava vendo um comentário de um bispo JB, não sei se vocês seguem ele, acompanham ele, mas essa semana ele fez uma postagem muito legal. E ele está falando sobre um livro chamado A Crise dos Meninos. Bem legal, ele falou isso essa semana. Esse livro se chama A Crise dos Meninos. E ele disse que esse autor, ele fez uma pesquisa em várias penitenciárias nos Estados Unidos. E ele concluiu uma coisa: que as penitenciárias se tornaram centros para prender meninos privados de seus pais. As penitenciárias se tornaram centros para prender meninos privados de seus pais. E ele diz assim nesse livro, que a crise, a ferida número 1, que gera a crise no coração desses meninos é a ausência de propósito. Então eles canalizam isso na violência, em outras coisas, mas o que ele estava dizendo é: esses meninos estão presos, fechados, porque eles foram privados de pais que deram a eles, que deveriam dar a eles destinos, propósitos. Então, irmãos, preste atenção. Você não foi privado de um pai, amém? Você tem um pai, um bom pai, alguém que está te dizendo: você tem um destino, você tem uma herança, mas você tem que crescer. Você tem que amadurecer. E como pais dessa casa também, eu e Suelen, nós também nos vemos assim, como pais dessa família, a comunidade Zoe, além dos nossos filhos, Lucas e Davi, nós olhamos para vocês como filhos também. E sabe, irmãos, há algum tempo eu venho vendo Deus falar com a gente: vamos crescer, vamos avançar, vamos subir de nível. Que bonitinho que você fazia há 2 anos, mas já não está mais legal agora. Vamos crescer, vamos subir de nível, vamos a águas mais profundas. Que tal você agora, percebendo que há uma porta aberta no céu, subir para lá? Que tal agora você avançar? Infelizmente, muitas vezes nós vemos pessoas regredirem, retrocederem, infantilizadas. Nós vivemos numa sociedade líquida, infantilizada. Toma cuidado. Nós temos pessoas vivendo a crise da meia-idade, eles querem voltar a ter 15 anos. Então, parece um retrocesso, mas isso não é a realidade da igreja, amém? Nós vamos crescer de glória em glória, de fé em fé, e de força em força, e de dia em dia, o que Deus tem para nós. Então, como pais aqui dessa casa, eu e Sueli também queremos liberar essa palavra sobre você. Vamos crescer, vamos avançar, vamos deixar para trás coisas de meninos e meninas, amém?
Eu me lembro, e eu não sei quantos aqui vão se lembrar também, nós tivemos aqui, eu não tenho certeza se foi no ano de 2016 ou 2017, o pastor Luciano Subirá esteve aqui nesse altar e falou assim, ele liberou a seguinte palavra para a nossa igreja. Ele disse assim, olha, Deus está colocando essa igreja numa estufa. Vocês lembram disso? Alguém aqui lembra disso? Oh, bastante gente. Eu nunca mais esqueci dessa palavra. Ele depois foi na nossa casa, ainda disse isso para nós dois. Ele falou assim, Deus está colocando essa igreja numa estufa, porque Ele tem urgência de que vocês amadureçam. Eu não vou me esquecer disso. A estufa, ele explicou bem certinho. A estufa, ela serve para isso, para amadurecer mais rápido do que se estivesse ao ar livre, né? Sob os efeitos do ar livre. Então, essa estufa serve para isso. Irmãos, e nós realmente, como igreja, e eu tenho certeza que a sua vida pessoal também, mas nós passamos por um período de estufa. Um período intenso, um período de lutas, um período de muitos desafios, onde nós temos percebido, e como Cezinha falou, como pais desta casa, nós temos percebido, irmãos, que Deus está realmente nos empurrando para essa maturidade. Cada um individualmente, mas nós coletivamente, nós como igreja, Deus está nos impulsionando para essa maturidade. Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 13:11, o texto que nós lemos também, ele diz assim, quando eu era menino, quando eu era imaturo, ele diz, então eu falava como imaturo, eu pensava como imaturo, eu raciocinava, eu agia como um imaturo, até que eu me tornei maduro e parei com essas coisas. O que Paulo está dizendo para nós aqui em 1 Coríntios é que o imaturo, ele tem uma maneira de falar, de pensar e de agir que é própria dele. Às vezes ele não percebe, e eu acho isso muito engraçado. Eu acho engraçado, irmãos, porque eu muitas vezes me vejo na minha imaturidade, em coisas que eu já passei, em coisas que eu ainda estou passando, mas tantas vezes eu me sento com pessoas para conversar que elas têm certeza que elas são as pessoas mais maduras do mundo. E quando você vai ouvindo, você fala, nem percebeu que ele está revelando toda a imaturidade do seu coração. Então, nós vamos tentar aqui, nós fizemos isso para ser mais breve, nós escrevemos aqui 5 marcas do imaturo. Anote aí, 5 marcas da imaturidade, de alguém que é imaturo. Vamos lá. Primeira marca de alguém que é imaturo, são várias, mas nós colocamos aqui apenas algumas. A primeira é a soberba e a comparação. Você sabe que alguém é imaturo por conta da sua soberba e por conta da sua comparação. Imaturos gostam de falar para todo mundo que é melhor que os outros. Já viram? Criança é assim. O meu é melhor do que o seu. Ele gosta disso. Ele gosta de estar... Criança é assim. Criança gosta de comparar. Criança gosta de se colocar sobre e deixar claro que ela é melhor, que ela é mais linda e que o brinquedo dela é mais interessante que o outro. Isso é atitude imatura. Crianças imaturos são soberbos, imaturos gostam da comparação, eles preferem os primeiros lugares. Por quê? Porque o imaturo, ele não tem convicção da sua identidade. Então ele precisa o tempo todo estar se comparando, ele precisa o tempo todo estar se colocando acima com seu orgulho, com sua soberba, porque a identidade dele não está clara. Então ele tem certeza que a definição da identidade dele vai se dar pela comparação. Ele vai construir a sua identidade por aquilo que ele faz, porque ele ainda não sabe quem ele é. Amém? Então a primeira marca, soberba e comparação. A segunda marca da imaturidade é a birra e a manipulação. Irmãos, a gente vê isso bem claro lá em casa, né, com os meninos. Birra e manipulação. O Lucas até com 6 anos já está bem melhor nessa questão da birra. Mas o Davizinho, irmãos, e é aquilo que envergonha até os pais. Na verdade, aquilo de se jogar no chão. Eu finjo que não é meu filho. Eu também finjo, para falar a verdade. É da Sueli esse menino aí, é Copelli, isso é coisa de Copelli. Isso é cita, purinho. Irmãos, é muito claro. Olha, se não der um negócio que quer se falar não, se você privar a criança de alguma coisa, se privar os meninos de alguma coisa, já dá aquele negócio. E é engraçado porque pode ter, antes um pouquinho, podia estar na maior das alegrias, rindo, né? Mas aí se fala não, a coisa acaba. Porque as crianças são assim, os imaturos são assim. Isso é característica, eu gosto das coisas do meu jeito. Eu gosto, tem que ser assim, porque se eu pedir um negócio para Deus, Deus tem que me dar. Irmãos, esses dias eu estava muito invocada com esse negócio de birra, porque é uma coisa que me deixa nervosa, essa coisa, a tal da birra, né?
Só que eu converso com muitas mães, muitas pessoas, e a maioria das mães, dos pais falam assim, mas isso vai passar. Vai passar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Ele passa na forma de fazer. Mas se aquilo não for tratado, ele só vai mudar o jeito. Então, olha só, o crente birrento. Você já viu o crente birrento? Nós temos crente birrento aí. O crente birrento é aquele assim, que ele chega a falar para Deus, não, porque se Deus não der isso que eu estou pedindo, então eu vou parar de ir na célula, né? Ai, porque eu faço tudo direitinho, né? Eu sigo, olha, eu venho na tenda, eu vou na célula, eu leio a Bíblia, e Deus não ouviu a minha oração. Aquele crente birrento é aquele que fala assim, acho que Deus não me ama. Deus não me ama, é a manipulação que ele faz. Senhor, o Senhor não me ama mesmo, porque então o Senhor não me ouve, não ouve as minhas orações. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque infelizmente isso é uma característica muito comum, incutida dentro de nós. Dá a impressão que a manipulação é a evolução da birra, né? Acredito. A pessoa aprendeu a fazer birra e depois ela evolui e se torna manipuladora. Terceira marca do imaturo é a superficialidade e a falta de prática. Você sabe que alguém é imaturo quando ele confunde simplicidade com superficialidade. Ele tem certeza que ele é profundo, mas na verdade ele é superficial. As pessoas confundiram simplicidade com superficialidade, não são as mesmas coisas. Você pode ser simples e profundo, mas o imaturo, sem perceber, ele é superficial. Ele não percebe, mas ele é superficial. Por quê? Falta para ele a prática. Entenda o seguinte, a profundidade daquilo que você constrói com Deus, ou a autoridade com que você fala das coisas de Deus, está ligado àquilo que você pratica, e não com aquilo que você sabe. Por isso que os imaturos são superficiais, porque por mais que eles conheçam, os imaturos não aplicam aquilo na sua vida. Então, quando você vai falar com ele, com o imaturo, ele fala, sim, eu sei, sim, eu não, já estou sabendo. E é a famosa pessoa que a gente apelidou de etc. Eu sei tudo, eu já faço tudo. Mas quando você pede resultados e fruto daquilo, e onde estão? Onde você aplicou, você não encontra. Então, a superficialidade do imaturo está relacionada à sua falta de aplicação da palavra de Deus na sua vida. Então a sua maturidade não está ligada ao que você sabe, a sua imaturidade, a sua maturidade está ligada àquilo que você aplica. É por isso que você tem pessoas que chegaram agora na igreja, elas conheceram Cristo há 1 mês, há 3 meses, e muitas vezes já são mais maduras que pessoas que estão na igreja ou estão conhecendo a Cristo há muitos anos, porque elas estão aplicando, praticando. Lembra que a Bíblia fala sobre o tolo e o sábio? Um conheceu, os dois conhecem a Bíblia, mas um aplicou, o outro não aplicou. E o que definiu foi isso, a aplicação. Então, guarde o que eu estou dizendo. Imaturos são superficiais, porque não praticam a palavra de Deus. Se você não aplica a palavra de Deus na sua vida, você vai ser superficial. Qualquer vento vai te arrancar, porque não cria raiz. Amém? Agora é interessante a gente pensar a respeito disso, que ele está falando sobre a prática, né? Sobre o aplicar. Porque a nossa quarta marca da imaturidade é a inconstância e inconsequência. Irmãos, isso aqui é seríssimo. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas assim. Não conseguem permanecer na prática, né? Até inicia, sabe aquele fogo de palha? Né? Até inicia alguma coisa, mas não consegue permanecer, não consegue ir além, não consegue firmar. Mas eu faço, então vamos fazer agora o propósito 21 dias, porque diz que depois de 21 dias aquilo vira hábito. Tem muita gente que não consegue. Sabe, uma criança, a criança é inconstante, a criança ela é inconsequente. Você vê que ela está com um brinquedo ali na mão que ela queria, meu Deus, como diz o Davi, era tudo que eu queria na minha vida. Ele fala isso, mamãe, tudo que eu queria era isso. Mas se o Lucas pega algum outro brinquedo, ele já larga aquilo e ele quer, e vai e arranca, e ele não mede as consequências daquilo que ele está fazendo. Irmãos, uma pessoa imatura, ela age assim. Um dia ela ama ser crente, um dia ela é a frequentadora assídua da tenda, um dia ela não perde um culto, não perde uma célula, ela faz devocional direitinho, mas no outro não. No outro não, ela não consegue mais manter aquela firmeza, ela não calcula os danos daquilo. E sabe, essa pessoa imatura,
essa pessoa que tem essas características, muitas coisas chamam a atenção e roubam o foco dela. É o que acontece com a criança. Tudo chama atenção, tudo rouba o foco dela, as emoções dela variam, né? Olha só a criança, para estar super feliz e de repente estar chorando é muito fácil, é num minuto. E depois para estar chorando de novo, né? Para estar rindo de novo é muito fácil. E tem gente que é assim, essa característica de imaturidade. Elas não conseguem ser firmes naquilo que elas se propõem a fazer na vida dela com Deus. E essa é uma marca muito séria. E a outra marca, eu não vi que era minha. Irmãos, a outra marca é o egocentrismo e a possessividade. Egocentrismo e possessividade. Deus falou muito comigo. Irmãos, criança é egocêntrica. Você já percebeu isso? Quando, às vezes, o Cezinha que chegou com, parecia um presentinho lá em casa hoje, né? Só que não era para eles. Era uma rapadura do Giovanni. Era a rapadura do Giovanni Joaquim aí, ó. Obrigada. Vão chupar aquilo lá um mês. Tá aí, Giovanni? E estava num pacotinho que parecia assim, um embrulho de presente bem bonitinho. Só que quando o Cezinha chegou lá em casa com o pacote, eles imediatamente, Lucas e Davi pensam, é para mim? É um presente para mim? Eles queriam, por mais que o Cezinha falasse, né, não é para vocês, não é para eles já não se iludirem, né? E não é, mas eles acham que é para eles, porque a criança acha isso. Elas variam entre não tomar posse do que é seu e apossar do que não lhe pertence. Elas são o centro. E muitos crentes vivem assim, eu sou o centro de tudo. Eu sou o ó do Borogodó, né? É o ó do Borogodó. Eu sou demais, né? Eu sou o centro, eu sou possessivo. Então, é o meu líder, né? Deus me livre, o meu líder. Tem gente que tem ciúmes do líder, da líder. Nós já vimos tantos casos assim, né? Não, porque está mais com fulano, está mais com ciclano, né? E não consegue sair disso aí. Pessoas que são ciumentas, pessoas que brigam por posições na igreja, por cargos, por ministérios. Elas competem com os irmãos. Não, eu sou melhor do que ele nisso. Acho que ele não devia estar nesse lugar, porque eu sou mais do que ele nesse quesito. Amém. 5 marcas, então, do que são pessoas imaturas. Você anotou aí, está gravando, ok? Isso vai ficar gravado, você vai poder depois acompanhar, ouvir de novo. Mas preste atenção numa coisa. Jesus, ele teve, assim, muitas pessoas que o acompanharam durante a sua caminhada aqui na terra. Então, você tinha as multidões, você tinha as pessoas que eram interesseiras, vinham até Jesus só para alguma coisa, depois sumiam. Vocês tinham aqueles que vinham até Jesus esperando um discurso leve, não conseguiam, voltavam. Então você tem vários níveis de pessoas seguindo Jesus. A multidão, o imaturo, o maduro, e de várias maneiras, até chegar nos discípulos, até chegar naqueles 3 mais íntimos que você sabe. Então preste atenção. O que nós estamos falando aqui sobre maturidade ou sobre imaturidade não está ligado à sua salvação, a você ir para o céu ou ir para o inferno. Nós estamos falando sobre desenvolvimento de salvos. Nós estamos falando de desenvolvimento de quem já foi salvo. Você já é filho, você já tem herança, já tem pai, e Deus espera que você desenvolva, que você cresça, que você avance. Então, nós também separamos aqui o que nós chamamos de 5 estágios da maturidade. Nós entendemos que a maturidade, ela passa por alguns estágios. Assim como a imaturidade tem as suas marcas, a maturidade, ela tem alguns níveis, alguns estágios que Deus quer que a gente passe por eles. E nós vamos falar desses 5 estágios e nós vamos orar no final desses 5 estágios, ok? Você está conseguindo acompanhar aí? Tá legal, irmão? Vocês estão conseguindo acompanhar? Está claro para você? Amém? Qual é o primeiro estágio da maturidade? Se eu quero me tornar alguém maduro, quero usufruir da herança, qual é o primeiro nível? O primeiro estágio que eu chego, o primeiro estágio é a sujeição aos processos. Fale para quem está do seu lado, por favor, aceite os processos. Vai ser mais fácil, irmão. Aceita porque vai ser mais fácil. Uma pessoa madura, irmãos, ela entendeu que os processos são necessários. Que você que é maduro entende que processo é inerente, que você não vai ter como fugir disso. Preste atenção nisso. A Bíblia fala que o tolo constrói sobre a areia. A Bíblia diz que o sábio constrói sobre
a rocha. Então, os dois têm capacidade de construir. A Bíblia não está falando que um ali não tem capacidade de construir nada. Não, a Bíblia está dizendo, tem capacidade, até o tolo constrói. Mas só o sábio vai permanecer. Qual é a diferença do tolo e do sábio aqui na prática? A diferença é que o tolo, ele quis pular processos. Eu quero romper processos, eu quero adiantar processos. Eu não quero passar por isso na minha vida. Sempre que você fizer isso, você vai construir sua casa, seu relacionamento, sua empresa, seus negócios, sua vida, suas emoções sobre areia. Há processos, eles são bíblicos. E nós teremos que passar por cada uma dessas etapas. Toda vez que eu vejo um casal pulando processo, eu sei que eu vou ter que lidar com um casamento estragado. Toda vez que eu vejo pais tentando adiantar etapas, eu sei que eu vou ter que lidar com filhos frustrados. Toda vez que eu vejo um empresário tentando ficar rico a qualquer custo, rompendo etapas, eu sei que eu vou ter que lidar com alguém falido daqui a pouco. Os processos são necessários. E os maduros entendem que eles são estágios da minha maturidade. Eu vou ter que passar. Ainda que eu não goste, eu vou ter que passar. É de glória em glória em glória. Eu vou ter que passar. A Bíblia diz assim, o reino de Deus, Marcos capítulo 4. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua semente à terra. Depois ele dorme, e aí ele se levanta de noite, de dia, e a semente germinou e cresceu, não sabendo ele como. Olha só, a Bíblia fala sobre os processos aqui, diz assim, a terra por si mesmo frutifica, a erva, a espiga e por fim o grão cheio na espiga. O que ele está dizendo aqui para nós é, preste atenção, há um crescimento que você não vai conseguir produzir em você mesmo, a não ser que você aceite, que você vai ter que lançar a semente uma hora, dormir e ver Deus dar a você esse crescimento, depois experimentar o crescimento da erva, depois o grão, depois a espiga. Se você não submete aos processos, você não experimenta maturidade. A imaturidade é marcada por pessoas que querem pular processos. Sabe qual foi a grande tentação de Satanás com Jesus? Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus está jejuando, a grande tentação de Satanás com Jesus foi, pule processos. Pule processos. Para que o jejum? Transforma essas pedras em pão. Para que ficar passando fome 40 dias? Vai, adianta. Lá no final do processo, Jesus não recebeu comida dos anjos, sim ou não? Ele recebeu, mas era no fim do processo. Satanás está o tempo todo assim, pula os processos, vai lá, adianta, acelera, esquece isso aí, isso é bobagem, isso é necessário. Aí ele diz assim, faz o seguinte, vou te colocar lá no alto do templo. Jesus seria exaltado no templo. Eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Jesus seria dono de todos os reinos desse mundo. Ele diz, todo poder me foi dado, no céu e na terra. Agora, de que maneira ele recebeu tudo isso? Pela cruz. Então Satanás está dizendo para Jesus, para que passar por processos dolorosos? Para que essa renúncia toda? Para que essa dor toda? Para que essa sujeição toda a processos? Eu consigo acelerar. Toda vez que você receber um tipo de proposta dessa, seja de um amigo, seja de um pastor, seja de um líder, entenda, isso é voz de Satanás. Deus tem processos, Ele vai respeitar os processos, e nós vamos ter que passar por cada um deles. O primeiro estágio da maturidade é entender, tem processo na minha vida, e às vezes eu não gosto, o que eu estou passando agora talvez não seja legal, mas eu aceito porque eu quero crescer. Amém? Amém. O segundo estágio da maturidade, irmãos, é a capacidade de amar. Capacidade de amar. Eu tenho percebido cada vez mais o quanto isso é difícil. Sabe, a Bíblia fala para nós, Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, versículo 7, ele está falando, o amor é paciente, é benigno, não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece. Ele faz uma lista de coisas a respeito do amor. Ele está falando a respeito disso. Agora a gente percebe, irmãos, que não é uma coisa fácil. O tipo de amor que Paulo está descrevendo ali não é uma coisa muito fácil. É para um amor maduro. É para aquele que tem maturidade. Imagina, não ter ciúmes, não se conduzir inconveniente, não procura os seus próprios interesses. Isso é difícil para nós. São coisas que naturalmente são difíceis para nós.
mas que fazem parte daquele que é maduro. É a capacidade de amar. E é interessante a gente perceber que quando Jesus foi interrogado, né, pelas pessoas, eles falam assim, então qual que é o mandamento mais importante? Jesus fala assim, então o primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, semelhante a esse, ele fala, ame ao teu próximo como você mesmo. E ele ainda fala assim, ó, e toda a lei e os profetas dependem disso. Sabe, tudo depende que o meu amor seja maduro o suficiente. Jesus estava elevando o nível daquelas pessoas que até naquele momento eram pessoas imaturas. Elas não conseguiam compreender o amor para com as outras pessoas. Era aquele falso amor, eu posso dizer assim, um amor imaturo, né? Que exclui, é o amor que deixa de lado, é o amor que julga, né? Mas Jesus estava dizendo, não, agora é diferente, é um nível de maturidade, nós precisamos amadurecer para que nós possamos ter essa capacidade de amar, ela é uma marca no cristão. É interessante, irmãos, que quando a gente fala sobre capacidade de amar, é interessante que você percebe assim, que qualquer pessoa tem a capacidade de ser amada. Qualquer menino, qualquer criança, qualquer infantil tem a capacidade de ser amado. Mas só os maduros conseguem amar e demonstrar amor, que são coisas diferentes. Só os maduros. Eu sei que alguém está crescendo. Eu sei que alguém está crescendo quando eu vejo essa pessoa, ela está pronta para amar. Ela é livre. Ela está livre para amar. Ela consegue amar o diferente. Ela consegue amar o que feriu. Ela consegue amar, ela consegue liberar perdão. Há uma liberdade nessa pessoa. Eu falo, cresceu. Cresceu. Irmãos, você vê alguém que o tempo todo só está apontando defeito, criticando. Você fala, essa pessoa é imatura, ela não percebeu. Está como uma criança tentando fazer com que a gente olhe para outras coisas. O maduro, ele olha e fala, eu amo, eu consigo amar. Eu consigo, assim, demonstrar o coração do meu Deus. É lindo ver uma pessoa que aprendeu a amar. E até ser livre para amar a Deus, né? Porque tem pessoas... Para se amar também. Sim, para se amar. E até entra novamente essa questão da paternidade mesmo. Mas ser livre para expressar o seu amor por Deus, independente do que os outros vão achar, independente do que as pessoas vão falar. Não, eu sou livre para expressar o meu amor pelo Senhor também. A terceira coisa terceiro estágio da maturidade, então vamos lá. O primeiro estágio da maturidade, nós falamos, são processos. O segundo é a capacidade de amar. E o terceiro é a capacidade de compartilhar. Repita comigo, compartilhar. Compartilhar. Não, repita aí, irmão, tá feio, hein? Vocês querem? Já acabou o tempo? É isso? Diga comigo, compartilhar. Ok. Só os maduros sabem compartilhar. Os imaturos querem para si, os imaturos são egoístas, os imaturos, como nós já falamos, são egocentristas. É tudo sobre mim, é tudo sobre o que eu quero, é tudo sobre aquilo que eu desejo. Mas os maduros, eles aprenderam a repartir, eles aprenderam a compartilhar. É marca da maturidade você ver alguém com um coração generoso. Você encontra alguém com um coração generoso e você encontrou alguém que aprendeu o nível de maturidade que precisa aprender. É maravilhoso. Quando Deus abençoou Abraão, ele diz assim, Abraão, eu vou te abençoar. Mas entenda que em ti, todas as nações da terra precisam ser abençoadas. Eu vou te abençoar, mas você precisa se tornar uma bênção. Lembra que nós falamos na semana passada? Como eu sei que agora Jacó cresceu? Como eu sei que Jacó cresceu? Que amadureceu? O que foi que aconteceu com ele? Porque num primeiro momento ele quer tirar do irmão, ele quer tirar do pai, ele quer tirar do sogro. Ele está o tempo todo centrado nele mesmo. Como eu sei que ele cresceu? Chega um ponto que ele diz, ei Esaú, toma, por favor, toma. Esaú fala, não preciso do que é seu, não preciso desses presentes, mas Jacó diz, por favor, fica. E é aquele cara que sempre quis tirar, agora é o cara que está querendo repartir, é o cara que está querendo compartilhar. A nossa maturidade está associada à nossa capacidade de repartir. Guarde isso. Olha só que interessante, irmãos, eu ouvi um pastor falando isso essa semana, e isso mexeu muito comigo. E ele diz assim, nós aprendemos que ser cheio do Espírito Santo é sobre trazer para dentro de mim. E ele estava dizendo, entenda uma coisa, a vida com Deus é sobre expirar, muito mais do que inspirar. E ele diz assim, esse pastor falava, quando Jesus está naquela cruz, ele diz assim, Pai, completei a tua vontade. E tendo expirado, diga comigo, expirado.
Então expira assim, ó. Expirado, ele entregou o Espírito a Deus e morreu. O que Jesus está nos ensinando é, quando você amadurece, cumpre a vontade de Deus, o que você faz é soprar. Quando Jesus aparece para os discípulos, ele aparece para os discípulos e diz: a paz seja convosco, depois de ressurreto. Então, tendo soprado sobre eles, liberou o Espírito Santo. O que esse pastor estava dizendo é, a maioria dos crentes entendeu que é sobre inspirar, é sobre puxar. E o que vai me matar talvez seja a falta de oxigênio. Na verdade é que a asfixia, ela também é por excesso de oxigênio. E ele faz uma dinâmica que eu quero fazer aqui com você. Eu vou provar que você não morre pelo excesso de oxigênio, mas que você pode morrer pela falta de expiração. Então vamos lá. Puxa aí o máximo de ar que você puder e segura. Vamos lá, 1, 2, 3 e... segura, não solta. Agora puxa mais um pouquinho, porque ainda dá, vai lá. E agora prende por 10 minutos, por favor. Você reconhece que você poderia morrer cheio de oxigênio? Porque a vida se dá quando eu expiro. Então muitos de nós estão de maneira imatura entendendo, eu venho na igreja para receber. É sobre trazer para dentro, é sobre trazer para mim. Mas se você não expirar, não repartir, não compartilhar, entenda, irmãos, você vai estar perdendo a sua vida. A Bíblia diz que Jesus tomou o pão, partiu, ele deu graças e repartiu. O que Jesus fez? Deu graças com o pão e o que ele fez? Repartiu. Então tudo que você coloca na mão de Jesus, o que ele faz? Reparte. Sua vida está na mão de Jesus? Amém. Seu casamento está na mão de Jesus? Amém. Suas finanças estão na mão de Jesus? Seu tempo está na mão de Jesus? Então o que ele vai fazer com você? Entregou na mão dele? Você entregou na mão dele? O que ele vai fazer? Dá graças e vai repartir. Então se você não quer repartir, então tira a sua vida da mão de Jesus, porque ele vai acabar com a sua vida. Ele vai estragar a sua vida repartindo ela com um monte de gente. Eu queria Suelen só para mim, mas sabe o que Deus faz? Colocamos na mão dele o nosso casamento e agora nós temos que repartir nosso casamento com todo mundo. É todo mundo falando da nossa vida. É todo mundo querendo um pouquinho, é todo mundo. Irmãos, isso é bíblico, isso é de Deus. Eu queria os meus filhos só para mim dentro de casa, mas sabe o que nós fizemos? Consagramos aqueles meninos. E agora, Jesus pegou, deu graças, e nós estamos esperando o momento certo deles amadurecerem. E Deus vai lançar eles pelas nações. Você quer algo só para você? Quer uma finança só sua? Então, irmão, tira da mão de Jesus, porque ele vai repartir. A maturidade está associada à capacidade de repartir, porque é assim que o meu Jesus é. Amém? Amém. O quarto estágio da maturidade, irmãos, é o entendimento do propósito da dor. Entender o propósito da dor. Eu tenho sentido, e a gente tem conversado lá em casa, cada vez mais eu tenho sentido no meu coração um impulso para falar a respeito dessas coisas. Entender o propósito da dor não é fácil. Sabe quando a gente tem que vacinar o Lucas e o Davi? Gente, não é fácil, porque a gente sabe que vão chorar, vão gritar, vai ser difícil de segurar, né, de prender ali. Eles não vão entender, eles não querem, porque eles são imaturos, eles não conseguem entender que aquilo é para o bem deles. Mas nós, como pais, sabemos que vai ser para o bem. Nós sabemos, não, nós vamos imunizar nossos filhos debaixo da bênção de Deus, né? Mas nós vamos imunizá-los, nós estamos fazendo um bem para eles. É uma dor necessária, é uma dificuldade, uma luta que é necessária, é necessária. Irmãos, na nossa vida nós precisamos ter esse entendimento que há propósito na dor. O seu pai sabe aquilo que é necessário. O seu pai, olha, sabe, essa dor, infelizmente ela é necessária para que ele alcance a maturidade. Eu gosto muito do texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Ele fala assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, ou seja, outra palavra aqui é maduros e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, a dor, ela produz algo, ela sempre
produz algo. E eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, o que o Senhor deseja através dessa dor, através da luta na sua vida, através das provações. Ele deseja elevar o seu nível. Ele deseja elevar o meu nível. E é interessante a gente observar na palavra de Deus, como o Tiago está falando assim, ele fala assim, ó, tende por motivo de alegria passar por várias provações. Muitas vezes isso para mim foi muito difícil de entender. Como é difícil, como que eu vou me alegrar? O fato de passar por provação, o fato de passar por lutas. Irmãos, vocês sabem, né, das coisas que nós sofremos, das dificuldades que nós sofremos com o Lucas. A dor foi muito intensa, a dor foi muito forte. E foi aquela época que o pastor Luciano Subirá deu aquela palavra. E nós também, como igreja, passamos um tempo de dor, um tempo de luta, um tempo de dificuldade. Mas é interessante que quando eu olho para trás, para antes dessa dor, para antes dessa luta, para antes dessa dificuldade, eu percebo quão limitada a minha visão era, a respeito até do próprio Deus, a forma como eu enxergava Deus, que eu achava que era ótimo, excelente, uau, muito bom, eu nasci na igreja, eu conheço Deus de verdade. Irmãos, eu posso dizer hoje aqui, não, olha, agora eu conheço um Deus diferente. A Bíblia fala, Jó faz essa declaração, eu desconheço um testemunho como o de Jó. Jó perdeu tudo, só ficou a esposa, né? Jó perdeu tudo, que dor, que luta, que prova. Mas sabe o que aconteceu no final? Ele entendeu o propósito da dor. Ele pôde fazer a declaração, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sou maduro o suficiente para perceber quem o Senhor é. Salmo 119, o salmista faz uma declaração, ele fala assim, foi-me bom ter sido afligido, para que eu conhecesse os seus estatutos. Ele percebe que houve um propósito na aflição que ele passou. O próprio José que a gente fala do Egito, né? Irmãos, que luta que ele passou, vocês sabem, ele foi rejeitado, ele foi vendido como escravo, ele foi um tanto de coisa que aconteceu com ele. Foi muito difícil. E passaram-se anos e anos, nós não sabemos ao certo quanto. Mas no final, sabe qual foi a declaração de José para os irmãos? Olha, não fiquem com medo não, porque eu entendi o propósito de Deus. Ele me trouxe até aqui para a conservação da vida de todos nós. Irmãos, há um propósito na dor, há um propósito na luta, na dificuldade que você tem vivido. Não é bom passar pela dor, é horrível, é terrível. Quantas vezes nós choramos, né, amor? Quantas vezes nós pedimos, Deus, por favor, nós não queremos isso. O próprio Jesus chegou a dizer, lá antes de ir para a cruz, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero sofrer, eu não quero ir para a cruz. Contudo, faça a sua vontade, porque ele tinha um propósito. Havia um propósito na vida dele, mas a maturidade que havia sobre a vida de Jesus era suficiente para entender que aquela dor, que aquela luta era necessária. Nós precisamos chegar nesse nível de maturidade, irmãos, na nossa vida, para ter esse entendimento. Essa luta que eu estou passando, ela vai gerar alguma coisa dentro de mim. Essa prova, essa dor no meu coração, ela vai produzir algo, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo na nossa vida, um momento, elas vão convergir, irmãos, e nós vamos chegar, sabe aonde? No propósito, no final, como homens e mulheres maduros em nome de Jesus. Amém. Amém. Os imaturos, eles se afastam e abandonam Jesus na hora da dor, né? Mas os maduros entendem, isso vai me elevar. De alguma maneira, isso vai me elevar. Eu sei que talvez você esteja aqui vivendo alguma dor. Talvez você esteja aqui dizendo, eu vim exatamente por causa dessa dor. Tem alguma coisa doendo dentro de mim. Mas eu quero garantir a você que no final, se você permanecer, você vai entender que essa dor produziu algo dentro de você. E ela te elevou para um nível de maturidade que você vai agora poder usufruir de uma herança ainda maior. Amém? O último ponto, e eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir aqui já, para parecer que está acabando. Venham aqui, por favor, nós já vamos orar, mas o último ponto, o último estágio. Então nós falamos de 5 estágios. Primeiro, os processos. Segundo, capacidade de amar. Terceiro,
capacidade de compartilhar. O quarto, o entendimento do propósito da dor. E o último estágio da maturidade é quando você aprende a renunciar à sua vontade própria pela vontade de Deus. O último estágio é a renúncia da vontade própria pela vontade de Deus. Eu quero terminar falando disso. Quando você sabe que alguém chegou num nível alto de maturidade, essa pessoa, ela aprendeu que a vontade de Deus é mais importante do que a sua própria vontade. Quantas coisas, irmãos, eu quis fazer, mas eu fui impedido de fazer, porque apesar daquilo ser demais a minha vontade, não era a vontade de Deus. Me lembro de muitas situações que eu e Sueli precisamos assim conversar, porque era algo que estava no nosso coração. Me lembro de algumas vezes aqui, andando aqui no templo, andando por aqui, muitas vezes a gente precisou, às vezes sozinho orando aqui, precisou entregar nesse altar coisas que eram da nossa vontade, mas que Deus pediu para nós. Há um nível de maturidade tão alto que você chega, que você consegue fazer a mesma oração que Jesus fez lá no Getsemane. Eu gostaria de fazer outra coisa, eu não gostaria de passar por isso, mas sobretudo que se cumpra em mim a sua vontade. Esse é um dos níveis mais altos de maturidade. É quando eu abro mão dos meus desejos. É quando eu abro mão de coisas que para minha carne são boas. É quando eu consigo abrir mão de coisas que eu planejei, eu sonhei, para dizer, Senhor, cumpra em mim a sua vontade. Quem aqui é pai e é mãe? Levanta a mão. É bom ou não é ver os nossos filhos crescerem? Não é verdade? É muito bom. Quem é pai aqui de menina? Deixa eu ver. Pai de menina. Você que é pai de menina, já passou por aquela triste fase de receber na sua casa aquele marmanjão? Dizendo, vim aí te conhecer. Conversei outro dia com um aqui na igreja que estava revoltado. Pastor, ele foi lá, quer conhecer minha filha. Falei, uau, meu irmão, é para isso aí, né? Cresceu, ué. Cresceu. É difícil, irmãos, porque como pais, a gente abriu mão de muita coisa para ver os nossos filhos crescer, sim ou não? Quem aqui é pai e pode dizer assim, pastor, eu abri mão de muita coisa para ver o meu filho crescer. Você já fez isso ou não? Queria ter dormido mais, queria ter... Nem me fala isso. Hã? Nem me fala isso. Às vezes é aquele calçado que você precisava, mas daí você abre mão para poder comprar para o filho, não é assim? Os maduros, eles estão abrindo mão de muitas coisas que poderiam ser para eles legítimas. Eles estão permitindo que os seus filhos vivam. Eu abro mão da minha vontade para que a vontade do meu pai se cumpra, que a vontade de outros se cumpra. Isso é muito sério, irmãos. Eu preferi terminar dessa maneira, porque muitas vezes a gente não tem percebido que a gente está vindo para Deus para tentar convencer Deus da nossa vontade. O que a gente não tem percebido é que a igreja de hoje, me perdoe, irmãos, eu estou falando da igreja de modo geral, mas nós estamos nela. Mas de modo geral, irmãos, a igreja de hoje ela é uma igreja imatura. Ela vem para um culto como esse para cantar, ofertar e orar na tentativa de convencer Deus de que a minha vontade é melhor, de que Ele deve fazer as coisas que eu estou falando aqui. Isso é um nível de maturidade que não tem tamanho. Os maduros, eles aprenderam a fazer uma oração. A oração dos maduros é diferente. A oração dos maduros é assim: ei Deus, o que o Senhor está pensando? O que o Senhor está planejando essa semana aqui em Laranjeiras? Quais são os seus planos? Porque eu quero estar neles. Porque acima das minhas vontades estão as suas. Elas são principais. Elas são prioridades para mim. Irmãos, Satanás, ele não vai te tentar em algo que é errado. Presta atenção, ele vai te tentar em coisas que são certas, mas que não são boas, muitas vezes. Satanás, ele vai tentar a gente, irmãos, em coisas que são da sua vontade. E muitas vezes nós seremos tentados a priorizar a nossa vontade no lugar da de Deus. E é isso que Satanás tem feito com a igreja. Vamos para o culto, vamos cantar, vamos pedir, nós vamos insistir. Depois da gente fazer assim tudo certo,
Nós vamos falar: Deus, agora cumpra a minha vontade. Seja o meu mordomo. Faça as minhas coisas. Faça aquilo que eu quero. E isso não é maduro. É errado fazer isso? Não é errado, mas não é bom. Deus quer cumprir as minhas vontades também, sim ou não? Sim. Mas os maduros entenderam que primeiro se cumpra a sua vontade. Primeiro a sua. Eu quero terminar te falando de uma coisa que é muito séria para mim. Quando Melquisedeque se encontra com Abraão, Melquisedeque, o nome dele significa rei de Salém, rei de Shalem. A palavra Shalem é Shalom, é a mesma palavra. É sobre plenitude. Repita comigo: plenitude. Então quando Melquisedeque se apresenta a Abraão, ele diz assim: cara, eu sou o rei da plenitude. Você quer viver uma vida plena? Você quer viver uma vida completa, madura? Então aprenda. Coma dessa comida aqui. E ele serviu para Abraão pão e vinho. Ele serviu a santa ceia para Abraão. Ele está dizendo: se você quiser ser alguém completo, você vai ter que aprender a comer essa comida. Porque você vai ser tentado a vida toda a comer de uma outra comida que não vai te deixar completo, que é a comida da sua própria vontade. Quando alguém se referia no Antigo Testamento aos desejos de um homem, de uma mulher, ele se referia ao estômago. Porque foi assim que Adão e Eva pecaram, comendo daquilo que não era a vontade de Deus. É por isso que quando Jesus vem, Ele serve para nós uma nova comida. E Ele diz: ei, quando você come do pão, quando você bebe do sangue, você está comendo a mim. É sobre eu estar em você. É sobre você agora cumprir a minha vontade. Eu estou entrando em você. E você agora se compromete em cumprir a minha vontade. A plenitude nunca poderá ser vivida. Plenitude, maturidade, acessar toda a herança nunca poderá ser cumprida, vivida, até que eu aprenda que não é aquilo que eu quero comer, e não são as coisas que me satisfazem, mas aquilo que Deus quer que eu coma. Jesus, em João capítulo 4, ele diz assim: ei pessoal, vocês não entenderam. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo: vocês estão tão preocupados em comer algo que vai satisfazer vocês. Satanás tentou Jesus dizendo: transforma a pedra em pão, satisfaça a sua vontade. Mas Jesus está dizendo: não é assim que os maduros fazem. Os maduros, eles entenderam que a comida deles agora é fazer a vontade de Deus e não a deles mais. O dia que a gente aprender como igreja a fazer esse tipo de oração: Pai, qual é a sua vontade? Eu vim aqui para a igreja, eu estou cheio de pedido para fazer. Sabe, irmãos, tem gente que não precisa de Deus. Ele fala que ele precisa de Deus. Tem gente que não precisa de Deus. O que ele quer não é Deus. Sabe o que ele quer? Ele quer dinheiro. Ele vem na igreja que ele quer dinheiro. Se Deus der dinheiro para ele, tanto faz a presença de Deus. Ele quer dinheiro. Tem gente que não precisa de Deus, ele precisa de uma cura. Ele vem na igreja, se Jesus curar ele, está tudo bem. Nem me importo com o relacionamento com ele. Tem gente que vem na igreja e ele não precisa de Jesus. Ele precisa de um casamento. Ele precisa de um relacionamento. Nós precisamos entender que maturidade é a percepção de que Ele e Sua vontade são as coisas mais importantes na minha vida agora. Amém? Você está entendendo? Fique de pé, por favor. Eu quero orar por nós nessa noite, para que de fato a gente cresça. Desculpa, irmãos, mas essa é uma palavra muito séria, muito importante para nós como igreja. Esse é mais um daqueles dias em que Deus está dizendo: vamos crescer, vamos deixar a postura de criança para trás, por favor. Há uma comida que te deixa completo, e essa comida é fazer a vontade de Deus. É assim que os maduros fazem. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a dizer isso ao Senhor: qual é a sua vontade para mim? Qual o seu desejo para mim hoje? Eu vim aqui tão cheio de pedidos.
Eu vim aqui tão cheio de vontades, mas eu quero mudar a minha oração agora. Eu quero dizer, qual é a sua vontade? John Stott, no seu livro Discípulo Radical, ele diz: maturidade espiritual, na verdade, é maturidade com Jesus. Maturidade espiritual, na verdade, é maturidade no meu relacionamento com Jesus. Não é sobre o que Deus faz por mim, é sobre o meu relacionamento profundo com Ele, apesar de que algumas vezes Ele não faz as coisas que eu quero. Eu quero te convidar, irmãos, a dar um salto. Eu quero te convidar a subir de nível. Eu quero te convidar hoje a dizer: Senhor, eu quero abrir mão das minhas posturas infantis, imaturas. Esse desejo de comer, de suprir o meu estômago, de suprir a minha carne, eu quero abrir mão disso. E eu quero dizer: a minha comida é fazer a sua vontade. Eu quero cumprir a sua vontade. Eu quero viver esse nível de plenitude que só os maduros vivem. Feche os seus olhos e comece a orar isso agora. Se você quiser, corre aqui para o altar. Nós vamos orar. Renuncie à sua vontade, renuncie às suas posturas imaturas. O imaturo fala, pensa e age de um jeito, mas hoje chegou o tempo do fim da imaturidade. Eu quero crescer. Eu não quero ser assim mais. Eu quero avançar, eu quero evoluir. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe e nos ajude a crescer. Eu quero ser maduro. Eu não quero mais ser superficial, egoísta, egocêntrico. A minha comida é fazer a vontade do Senhor. Diga isso a Ele. A minha comida, a partir de agora, é fazer a sua vontade, não a minha mais. Feche os seus olhos. Se você deseja isso, vem aqui para o altar. Nós vamos orar juntos hoje, pedindo a Deus: amadurece, amadurece a nossa vida, amadurece o nosso coração. O Senhor cresça, eu quero diminuir. Só os maduros têm a coragem de fazer essa oração. Senhor, é sobre o Senhor e não sobre mim. É sobre a sua vontade e não a minha. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser um filho maduro do meu Pai. Uma vida realizada para você.
Senhor tem propósitos. A palavra de Deus fala que os pensamentos dele para a nossa vida são de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, o fim que nós esperamos. Meus irmãos, nós vamos alcançar esse lugar à medida que nós pudermos caminhar na maturidade que o Senhor nos oferece hoje para que nós trilhemos. Em nome de Jesus, seja homem de verdade, seja mulher de verdade hoje, e negue sua própria vontade, negue o seu eu, mate a sua carne, crucifixe a si mesmo, tome a sua cruz, siga Jesus, faça o mesmo, diga: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu quero, Senhor, passar por esse caminho, mesmo que seja com dor, mesmo que seja com choro, mesmo que seja com noites acordadas, com lágrima, eu ainda assim entendo que os teus propósitos são melhores do que o meu. Por mais que eu pense que algo é bom para minha vida, Senhor, eu quero hoje compreender, eu quero hoje que entre na minha mente e no meu coração que a sua vontade está acima de todas as coisas, que os seus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos, são mais elevados, nós não podemos alcançar. Senhor, eu peço para que o Senhor conduza mesmo a nossa igreja para esse nível de maturidade, nos leve além, nos leve para outro nível, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós abrimos o nosso coração e nós clamamos ao Senhor. Pai, que seja feita a sua vontade nesta igreja, nesta casa, Senhor. Como pais, nós queremos abençoar cada irmão e irmã aqui, cada jovem, cada criança, cada idoso, não importa a sua idade, que a maturidade venha nos alcançar, que nós possamos ser levados a este lugar, que nós possamos alcançar o propósito que o Senhor tem para nós como igreja, porque o Senhor tem planos para nós. Quantas promessas nós ouvimos neste altar, quantos profetas já vieram aqui, Senhor, e profetizaram, liberaram palavras para esta igreja, liberaram palavras para os jovens, para as crianças. Senhor, nós queremos alcançar esse propósito. Nos conduz a esse lugar, nos conduz, Senhor. Nós queremos ter maturidade suficiente para viver tudo o que o Senhor tem para a nossa vida, que nada fique para trás, nada, em nome de Jesus. Por isso nós nos sujeitamos à sua vontade, nós nos sujeitamos a Ti. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor tem o melhor, e o que o Senhor tem é coisa boa, e é isso que nós queremos viver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Queria pedir que você tocasse alguém do seu lado, coloque a mão sobre ele. Esse som é do baixo? O que é isso? Coloque a mão sobre alguém que está ao seu lado e diga assim: em nome de Jesus eu oro para que você, nessa noite, nós vamos fazer duas orações aqui. Em primeiro lugar, nós rejeitamos a imaturidade, as posturas imaturas, tudo que foi falado aqui. Eu não quero mais ser dessa maneira. Depois você vai dizer: em nome de Jesus, você entra num novo momento da sua vida, onde você vai crescer e crescer, crescer, até chegar à estatura de Cristo, em nome